Olá, seja bem-vindo à aula sobre perícias e odontologia. Nesta aula, iremos abordar todos os aspectos relacionados a uma perícia, seus profissionais envolvidos e também as áreas de distribuição das perícias. As perícias podem ser subdivididas em perícias administrativas, perícias judiciais e também perícias criminais. É necessário a designação de um profissional para atuar em cada tipo de uma perícia. O perito será aquele profissional que irá traduzir o aspecto técnico e científico do caso específico às partes, seus procuradores e ao juiz de forma isenta e parcial. A análise da prova pericial sob o prisma de cada uma das partes é enriquecedora na busca pela verdade processual, e é nesse sentido que se dá a atuação do assistente técnico. Nesta imagem, vemos como é designado a questão da perícia judicial, onde o juiz nomeia um perito e cada uma das partes, tanto do autor quanto do réu, poderá requisitar um assistente técnico. O perito irá traduzir, então, toda a linguagem odontológica para o meio judicial, uma vez que tanto juízes, promotores, advogados ou outras partes não possuem o conhecimento específico da odontologia. Neste sentido, é recrutado então o perito para que ele possa designar todos os itens e provas, além da tradução para a linguagem jurídica sobre o aspecto odontológico de cada caso a ser envolvido. Já o assistente técnico, ele irá promover a mesma condição do perito, ou seja, esclarecimento técnico sobre a área odontológica, para ambas as partes, ou seja, o autor e o réu envolvido no processo. Cada uma das partes irá recrutar o seu próprio assistente técnico ou será nomeado por um assistente da justiça. Dessa maneira, cada uma das partes terá o assistente técnico que defenderá o aspecto relacionado à área odontológica para aquela parte. As partes litigantes, ou seja, as partes que possuem conflito de interesses, autor e réu, na necessidade de provarem o que alegam, devem apresentar suas provas para que o juiz tenha elementos para se convencer de quem está com a razão e assim proceder o julgamento do caso em questão. Quando a matéria envolve conhecimentos especializados fora do direito, o juiz necessita de um profissional que entenda profundamente daquela área de não alçada jurídica. Portanto, para elaborar um laudo pericial, esclarecendo tecnicamente e cientificamente, é necessário a presença de um perito e também dos assistentes judiciais para fornecer estas informações da classe odontológica para a classe jurídica. O perito é exatamente esse profissional, nomeado então pelo juiz, que esclarecerá tanto ao juiz quanto às partes as questões que dependam desse conhecimento especializado. Já o assistente técnico também poderá ser requisitado para esclarecimento de conhecimentos odontológicos para ambas as partes, tanto o autor quanto o réu, onde cada uma das partes recrutará o seu assistente técnico. As partes litigantes, ou seja, autor e réu, têm direito de indicar cada qual o seu próprio perito, e é por isso que a nomenclatura é designada diferentemente para assistente técnico, ou seja, o assistente, podemos resumir que o assistente técnico será um perito que realizará somente a defesa de interesses da parte que o contratou. O autor pode ter o seu assistente técnico, assim como o réu.
O assistente técnico vai atuar na defesa dos interesses da parte que o contratou, visando demonstrar ao juiz, tecnicamente, os aspectos que favoreçam a respectiva parte. Podemos entender que o assistente técnico, então, somente do réu, irá defender as partes envolvendo o réu, e o assistente técnico do autor irá defender somente os interesses do autor. O assistente técnico tem um papel muito importante para a parte que o defende, pois atua na sua defesa sob o ponto de vista técnico e científico, da mesma forma que o advogado atua na defesa dos interesses da parte, sob o ponto de vista do direito. Concomitantemente ao advogado, o assistente técnico irá fornecer provas e levantamento de dados para o interesse da defesa daquela parte. Como os advogados e os juízes não têm formação em áreas específicas como odontologia, é necessário, então, a atuação do assistente técnico, assim como o perito, desvendando, então, o conhecimento da área odontológica e traduzindo-a para a área jurídica. As perícias realizadas no CRO podem ter as partes também dos seus assistentes técnicos, como é frequente que após o processo ético do CRO, o caso vá ser direcionado ao judiciário, um momento que se reveste da maior importância, pois uma perícia, assim como uma decisão do CRO, poderão ser apresentadas frente ao Poder Judiciário. Caso uma pessoa receba um processo ético instaurado pelo CRO, ou seja, o Conselho Regional de Odontologia, as provas obtidas nesse processo ético poderão também ser apresentadas em um âmbito judiciário. Portanto, a questão de levantamento de dados, bem como as informações oferecidas pelos assistentes técnicos, tem uma grande valia, não só dentro de uma perícia ética, que é constatada pelo CRO, mas também essas provas poderão ser utilizadas de meio judiciário. As partes litigiosas. Em qualquer caso, é importante que, na eventualidade de um processo envolvendo odontologia, o cirurgião dentista assistente técnico seja procurado pelo autor antes mesmo de dar início à demanda, para verificar a viabilidade técnica sob o ponto de vista odontológico, assim como para fornecer a fundamentação odontológica ao advogado que fará a petição inicial. Neste caso, podemos entender que, antes mesmo de gerar a demanda de um processo, um assistente técnico irá fornecer subsídios para a fundamentação ao advogado que fará essa petição inicial com a entrada de um processo no meio judiciário. Portanto, devem ser constatados elementos fundamentais para assim iniciar um processo de ordem jurídica. Por outro lado, o réu também deve procurar o assistente técnico para que esse possa fornecer ao seu advogado toda a fundamentação odontológica da defesa, ou seja, a contestação daquela fundamentação apresentada pelo autor. Quais são os fatores que aumentam essa demanda de processos judiciais? Dentre elas, podemos citar a competitividade do mercado profissional, onde um próprio profissional irá fiscalizar ou até mesmo denunciar o seu colega de profissão, caso mesmo esteja relatando algum tipo de infração ética. A diminuição do tempo de formação técnica. Quando falamos de tempo de formação técnica, também relatamos como o preparo do cirurgião dentista, estando esse mais suscetível à realização de acometimentos sobre infração ética.
a disseminação dos cursos de graduação e pós-graduação. Com o aumento do volume, aumenta-se a demanda. Consequentemente, acontecimentos como o aumento de possíveis acometimentos de infração ética. Insatisfação do tratamento realizado. Isso depende da boa relação e também do preparo do cirurgião dentista com o seu paciente, pois quando se cria uma grande expectativa e a mesma não é atingida, ou não é a expectativa gerada pelo paciente, não é comprometido pelo cirurgião dentista, o mesmo demandará de grande chance de realizar um processo contra esse cirurgião dentista. Desgastes na relação interprofissional-paciente, seja por ordem monetária ou até mesmo elaboração de um tratamento onde a prévia sobre esse tratamento não é cumprida, ou até mesmo o tempo de execução do tratamento seja muito longo. Podemos usar como um exemplo um tratamento muito extenso de ortodontia, onde o paciente espera-se que tenha algum resultado dentre 1 a 2 anos e, dependendo da complexidade do tratamento, isso poderá ser aumentado sobre o tempo de execução. É necessário a realização de quesitos para ter fundamentos ao se realizar um processo na ordem jurídica. Em geral, o assistente técnico atua por etapas. Inicialmente, após ser indicado pelas partes e tendo sido deferido pelo juiz, caberá então ao assistente orientar os advogados na elaboração de quesitos. O que vêm ser esses quesitos? Esses quesitos correspondem às dúvidas específicas com relação ao objeto da lide e devem seguir um raciocínio lógico para auxiliar na estratégia de defesa dos interesses das partes, ou seja, autor e réu, e que muitas vezes referem-se a aspectos técnicos e científicos relevantes e que as partes pretendem explorar na argumentação jurídica. Portanto, os quesitos são as provas e fundamentações que o assistente técnico irá, juntamente com o advogado, basear a fundamentação, seja na acusação ou até mesmo da defesa. Podemos utilizar como exemplo qualquer tipo de procedimento utilizado na odontologia, bem como um tratamento endodôntico, onde serão avaliados uma técnica, qual material selecionado, a obturação de um conduto radicular, as comprovações da realização deste tratamento, como exames complementares e radiográficos, o aspecto inicial e pós-tratamento, enfim, todos os materiais contidos em um prontuário poderão ser levados como provas e fundamentação de quesitos. Apesar de ser possível e até frequente que os próprios advogados elaborem esses quesitos, a menos que eles também tenham graduação em odontologia, dificilmente as indagações contemplarão os aspectos técnicos cujo realce são favoráveis à parte por eles representadas. Ou seja, a menos que o advogado tenha um conhecimento profundo de odontologia, ele não conseguirá elaborar esses quesitos, pois os mesmos são fundamentados no conhecimento técnico e específico da odontologia. Vale lembrar que os peritos judiciais orientam a perícia e a elaboração do laudo também com base nos quesitos formulados. Tanto para o assistente técnico quanto para o perito, é necessária a elaboração desses quesitos que demonstrarão quais são os procedimentos, os materiais e a forma a ser realizada relacionada a algum tratamento. Atuação do assistente técnico. A segunda atuação do assistente técnico ocorre durante o ato pericial. A perícia odontológica, por ser considerado um ato privativo do cirurgião dentista, deve ser realizada dentro dos preceitos técnicos e éticos da profissão,
dentre os quais se encontra o sigilo profissional. Ou seja, é necessário que durante a perícia realizada pelo perito odontológico, né, as informações sempre tenham caráter sigiloso, pois a quebra do sigilo ou da confidencialidade das informações gera processo ético contra aquele que apresentou, neste caso, o perito. Neste contexto, e apesar de ser um ponto polêmico, quanto à presença de advogados durante o ato pericial, entende-se que somente o perito, periciado e os assistentes técnicos devidamente indicados no processo poderão participar do ato pericial. Ao realizar então uma perícia, devemos nos atentar sobre a questão do sigilo, onde não é necessário a presença de advogados, promotores, juízes ou qualquer outra parte que não tenham envolvimento no processo. Ao realizar então a perícia, devemos ter presentes no ato pericial somente o perito e também assistentes técnicos para a fundamentação dos quesitos, tanto do autor quanto do réu. Finalmente, já depois da entrega do laudo pericial, os aspectos técnicos e científicos da lide serão avaliados pelos assistentes técnicos que o traduzirão às partes, ou seja, aos advogados, juízes e outras partes que estão envolvidas ao processo. Se o perito não tiver contemplado todos os pontos relevantes para a elucidação dos fatos, caso o perito não tenha levantado todos os quesitos necessários, todas as provas e também indagações, os assistentes técnicos poderão contestar a perícia realizada. Caberá aos assistentes ainda avaliar o conteúdo do laudo pericial, contrapô-lo e esmiuçá-lo da forma mais favorável. Este trabalho deverá ser apresentado de uma maneira formal, o chamado parecer. Ou seja, os assistentes irão emitir o parecer confrontando ou até mesmo concordando com as provas e quesitos apresentadas pelo perito. Apesar de não contar com a imparcialidade característica dos laudos periciais, os juízes também poderão embasar suas decisões nos pareceres apresentados. Então, podemos concluir que, para as perícias judiciais, é necessário, então, a atuação do perito, a atuação do assistente técnico, que irão desenvolver e elaborar todos os quesitos e provas que irão sustentar tanto a acusação quanto a defesa, favorecendo ambas as partes, de autor e réu, com as informações necessárias a cada uma dessas partes. O cirurgião dentista poderá atuar também em perícias de área criminal. A atuação do cirurgião dentista como um perito criminal só poderá ocorrer desde que seja solicitado e que tenha o conhecimento adequado para desempenhar tal função de perito. Os peritos devem possuir conhecimentos biológicos específicos, noções do embasamento jurídico, visto que eles auxiliarão em uma decisão judicial e seu laudo pode determinar a resolução de um caso. No entanto, a atuação do perito é limitado, pois ele não julga, não defende e não acusa. Seu dever é examinar e relatar os fatos necessários para o esclarecimento de um processo. A atuação do cirurgião dentista nas questões de perícia criminal, ele também irá traduzir as partes judiciárias e também policiais apenas a questão do conhecimento técnico envolvendo a área odontológica e também a área de tanatologia forense, pois ele irá investigar e também fundamentar a base daquele processo que irá ser realizado como investigativo
ou que auxiliará na questão judicial de um julgamento, onde poderá ser decisivo as informações no qual o perito irá adicionar ao laudo. O perito ele pode ser oficial e não oficial. Os peritos oficiais exercem a função por atribuição de cargo público. Normalmente, para que o perito seja considerado oficial, o mesmo deve realizar uma nomeação via concursos públicos, trabalhando assim para tribunais de justiça. Já os peritos não oficiais são os designados quando há uma falta de peritos oficiais, ou seja, são designados para suprirem as necessidades de algumas localidades ou comarcas que não possuem um número de profissionais suficiente. Os peritos oficiais, ele realiza exames de corpo de delito e outras perícias que são requisitadas. Os não oficiais também exercem essa mesma função, porém, somente quando não há a indicação de um perito oficial que há a atuação de peritos não oficiais. As perícias criminais são decorrentes de um evento delituoso, ou seja, qualquer ato que constitua uma infração às leis estabelecidas, de modo que deve haver um suposto crime. O cirurgião dentista pode atuar nestes casos, auxiliando no esclarecimento dos fatos, basicamente elucidando a materialidade, a dinâmica e a autoria do crime. As perícias odontolegais na área criminal podem incluir a identificação no vivo, onde poderá ser avaliado uma idade não comprovada de delinquentes, marca de mordidas em alimentos ou até mesmo na vítima, dentre outros exames médico-legais. Já no cadáver, poderá ser avaliado, então, corpos carbonizados, dilacerados, estado avançado de putrefação, afogados, acidentes de massa ou acidentes de grande escala. As questões antropológicas, onde no crânio esqueletizado poderá se verificar a espécie, sexo, idade, estatura, biotipo, muito utilizado para exumação de tumbas no Egito e verificação de múmias cadavéricas. Lesões corporais ou perícias em traumatologia, onde poderá ser determinado a idade, perícias sobre as manchas, diagnóstico diferencial de manchas, salivas, e no caso das perícias traumatológicas, poderão ser verificados quais são os tipos de lesões que foram causadas e possíveis materiais ou objetos que causaram estes ferimentos. Além disso, poderá ser constatado também exame de embriaguez através da análise da saliva. O odontologista deve, na perícia, utilizar das vias da cabeça e pescoço e fazer anotações específicas em desenhos, esquemas, fotografias e tudo que for necessário para que o exame fique bem descrito e muito bem fundamentado nas suas características. O ideal é que não sejam necessários esclarecimentos posteriores por meio de um segundo exame com o corpo já em decomposição ou até mesmo esqueletizado, na medida em que não trará as mesmas informações. A questão do tempo, quando é realizada uma perícia criminal, ela tem uma importância fundamental, pois a cronologia dos eventos relacionado com as aparências apresentadas durante uma perícia são fundamentados de acordo com a evolução desta cronologia. Quanto mais tempo passa, maior será a decomposição, podendo sumir sinais e
características sinalépticas de determinadas lesões que foram apresentadas durante aquela cronologia. O exame cadavérico. O exame cadavérico inicia-se geralmente analisando as características extraorais, ou seja, é necessário que o perito faça uma avaliação extraoral para avaliar musculatura, tecidos e características que facilitem na identificação. Caso este corpo ou este cadáver tenha decomposto ou dilacerado, aí sim faz-se uso das vias intraorais para a verificação de arcadas dentárias, dentes e possíveis características que irão fazer o reconhecimento cadavérico, tais como próteses, restaurações e outras possíveis intervenções. Em seguida, possíveis detritos encontrados na cavidade oral devem ser eliminados. Presença de qualquer vestígio que não é de naturalidade do corpo, terra, capim, partes de outros tecidos, até mesmo roupas, deverão ser eliminados. O exame intraoral é realizado, então, observando todas as condições anatomofisiológicas. Para realizar o exame intraoral, o profissional deve utilizar roupas protetoras, instrumentos dentários, material de impressão, material para registro dos dados, máquinas fotográficas e da melhor forma que ele recolher todas as informações necessárias. Em alguns casos, recomenda-se ainda a remoção dos maxilares para a realização da autópsia oral, possibilitando assim a preservação dos dentes, melhorando a visualização da cavidade oral e facilitando a realização de radiografias. Em casos onde há decomposição avançada ou até mesmo esqueletização, é facilmente revelado procedimentos realizados nos dentes, tais como restaurações, próteses, irão ser confrontados com radiografias ou até mesmo prontuários antigos para possível identificação cadavérica. A seguir, teremos a identificação de um corpo encontrado na cidade de Saltinho, no interior de São Paulo, onde irá demonstrar a questão do achado in loco, bem como os quesitos e comparativos para essa perícia criminal e elaboração dos autos. Então é verificado que o local, apesar da imagem não ter grande resolução, é bastante confuso quando se realiza perícias em campo, pois são vários elementos que poderão estar anexados à área periciada, tais como capins, terras removidas, poluição através de outros tecidos, papéis e outros elementos que poderão estar confusos nesta cena. Veja que agora já podemos identificar alguns possíveis ossos longos envoltos por algum tecido. Alguns ossos que podem ter características de serem ossos da costela. É interessante observarmos que o conhecimento da anatomia é imprescindível para a realização de perícias em campo. Veja também que o perito agora encontra uma mandíbula. Esta está toda contaminada por agentes externos, tais como terra, sujeira, barro, e deverá ser removido para uma análise mais criteriosa. É observado também o possível fêmur deste cadáver. Através da craniometria, o odontologista poderá evidenciar elementos anatômicos para a constatação de possível sexo, etnia, idade daquele cadáver encontrado. Alguns elementos favorecem na identificação, tais como processo mastoide,
forame oval, o formato do crânio, saliências tais como processo frontal, dentre outras características, são favoráveis durante a identificação e o processo de craniometria. Outros processos poderão ser avaliados, tais como a presença dos dentes, presença de prótese, avulsão dentária deverá ser avaliado em casos de esqueletizados, como possível avultamento de elementos dentários antes ou depois da morte. Como poderá ser avaliado esses quesitos? Através da análise da tábua óssea, onde poderão ser observados se há ou não a presença de uma reabsorção óssea ou até mesmo fratura desta tábua óssea. Podemos verificar algumas características sinaléticas que irão evidenciar facilmente o reconhecimento da possível vítima, tais como a presença na mandíbula, nos dentes anteriores, de um diastema entre os incisivos centrais, a ausência do primeiro molar inferior direito e também uma possível restauração no segundo molar inferior direito. Outras características devem ser comparadas, como esta presente na região dos dentes anteriores do lado esquerdo, onde possivelmente houve uma avulsão dental post-mortem, não apresentando características de reabsorção óssea, mas sim de fratura do osso post-mortem. Já na região da mandíbula, podemos observar que não há presença de uma loja alveolar, ou seja, a perda do elemento dentário possivelmente poderá ter ocorrido anteriormente à sua morte, não deixando sinais de fratura na região onde há ausência dentária. Já na região anterior, quando os dentes são avulsionados, apresentam a característica do alvéolo, ou seja, é necessário que tenha uma loja alveolar para acomodação dos dentes, demonstrando essa avulsão dental pode ter ocorrido posteriormente à sua morte. A determinação de suturas irá nos apresentar também a possível idade deste cadáver ou corpo encontrado, pois a maturação da sutura irá aparecer de acordo com a idade. Quanto mais calcificada for a sutura, mais idade este esqueleto apresentará. Quanto mais evidente for a sutura, mais jovem. Neste caso, é confrontado então o crânio achado com possíveis casos de pessoas desaparecidas ou que tenham relato de desaparecimento. Será confrontado o seu biotipo em relação a algumas fotografias com a interposição da imagem. Aqui temos a possível fotografia de um suspeito de desaparecimento. Caso confrontado com a imagem do crânio, poderá observar que são bem proporcionais a relação entre a fotografia apresentada e também o crânio que estava aparente na cena. Então é feito tomadas fotográficas do crânio e também a adequação sobre as fotos apresentadas por aquele possível desaparecido, dos terços superior da face, inferior, bem como metades. As características apresentadas na craniometria, bem como o confronto com as fotografias, poderão evidenciar então a possível grau de proximidade na identificação
Isso irá favorecer a identificação da possível vítima de acordo com a craniometria utilizada, em confronto com as fotografias da possível vítima. Quais são as importâncias dos dentes durante o processo da identificação? Os dentes poderão ser utilizados durante um processo de identificação quando outros meios, tais como o datiloscópio, não é mais possível ser utilizado, ou seja, em corpos com grande decomposição ou até mesmo carbonização. Toda e qualquer circunstância em que métodos habituais não é possível para identificação, utiliza-se então os dentes como uma forma de identificação. Como dito anteriormente, processos de cadaverização, onde há dilacerações, carbonização ou até processo de decomposição avançada, é evidente que os materiais para identificação sejam utilizados os dentes, pois a estrutura mineral possui uma grande resistência, até mesmo a altas temperaturas em caso de carbonizados. Por isso, os dentes são ferramentas muito úteis durante um processo de identificação. A individualidade das características e também a resistência dos dentes fornecem elementos primordiais durante a identificação. É importante observarmos que a característica da individualidade vai depender de confronto com arquivos e prontuários deste paciente ou possível vítima para o confrontamento das suas características. Podemos citar como um exemplo aqui, em 1985, o caso do Joseph Mengele, aonde só foi possível a realização da sua identificação através de relatos fotográficos confrontados com relatos radiográficos, onde o segundo molar superior esquerdo apresentava uma possível intervenção. Quando foi realizada a radiografia, confrontou-se esses achados, permitindo então a identificação de Joseph Mengele. Para realizar a identificação utilizando os dentes, o perito deverá fotografar antes do início e, se possível, também filmar, sem movimentação das peças, pois a própria movimentação poderá deslocar algumas partes anatômicas, dificultando no processo de identificação. Se possível, o legista deverá ter em suas mãos o prontuário odontológico das possíveis vítimas e achados, para que haja confrontamento entre os achados do prontuário e os achados no qual o legista levantará o seu laudo. Entre esses registros, é interessante que o perito tenha em mãos o odontograma, pois o odontograma irá fornecer informações como restaurações, possíveis próteses e intervenções realizadas na arcada dentária. Qualquer uma das alterações dentárias observadas nos arcos dentários do cadáver também deverá ser relatada em um odontograma realizado pelo perito. O registro dos dentes íntegros encontrados nos arcos dentários, diferenciando-os de permanentes e descidos, isso também auxilia na caracterização da possível idade. Além disso, o registro dos dentes ausentes, alvéolos íntegros ou com cicatrização parcial poderão demonstrar a realização de exodontias
ou procedimentos cirúrgicos naquela arcada, determinando assim uma identificação pessoal. A presença de próteses dentárias, seja fixa, removível, parcial, ou seja, dependente do tipo de prótese encontrada, fornecerá também como provas de confrontamento entre os prontuários da possível vítima com os achados no campo pericial. O registro no odontograma desses eventos e alterações observadas nos prontuários pelos profissionais que atenderam este desaparecido. Caso haja suspeita de possível identificação, o perito poderá recrutar ao cirurgião dentista que tratava a possível vítima o seu prontuário, onde o perito irá confrontar o odontograma passado com o odontograma presente nos achados periciais, tendo assim uma possível porcentagem de informações em confronto. Caso sejam positivas, favorecerá na identificação deste possível corpo. Registro de imagens radiográficas fornecidas tanto pelo cirurgião dentista como outras formas, tais como o próprio banco de imagens de centros radiológicos. Estes também fornecerão dados no qual o cirurgião dentista perito poderá confrontar ou até mesmo realizar novas radiografias para confrontamento com prontuários anteriores. Modelos de gesso também são de extrema valia para a realização de identificação de arcadas dentárias. Em centros ortodônticos ou clínicas que possuem ortodontia, é muito comum possuírem em seus arquivos modelos de estudo para avaliação e também realização de tratamentos ortodônticos. Muito úteis estes modelos para o confrontamento da posição, tamanho da arcada dentária e também a questão de permanência de dentes ou avulsão de dentes. Portanto, é necessário uma análise comparativa de todas essas informações ou elementos que são fornecidos para que o odontologista tenha uma possível identificação cadavérica. Quanto maior for a quantidade de informações em cruzamento ou em análise comparativa, maior será a certeza durante uma identificação. O método comparativo, então, necessita de características individuais dos suspeitos com as encontradas no cadáver. Por isso, ele irá comparar possíveis características realizadas por um cirurgião dentista e também pelo odontologista em prontuários passados e prontuários atuais elaborados pelo próprio odontologista. Os dentes do cadáver, em comparação com prontuários odontológicos, deverão ser analisados todos os elementos descritivos, como a realização de um novo odontograma irá facilitar no confrontamento com odontogramas anteriores. Neste momento, iremos abordar as noções de traumatologia forense. A traumatologia forense é considerada o ramo da medicina que estuda as lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e as energias causadoras do dano, bem como os aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas implicações legais. Qual é a importância de se estudar traumatologia forense para a odontologia?
o odontologista é legalmente habilitado para a realização de perícias e também laudos periciais. Portanto, o conhecimento das lesões e diversos materiais que causam essas lesões é de suma importância na hora de elaborar um laudo. E muito se relaciona a traumatologia forense com o direito penal. Enquanto os peritos buscam encontrar qual foi a causa médica, os operadores do direito têm a atribuição de estabelecer a causa jurídica da morte ou da possível lesão e responsabilizar o autor da conduta. Então é necessário que, ao conhecimento da traumatologia forense, para fornecer as informações sobre tipificação dos possíveis danos a uma pessoa ou a geração de uma morte a partir daquele dano causado a uma pessoa. A partir disso, poderá ser verificado e tipificado qual a conduta jurídica a ser tomada e também as suas condenações. Podemos verificar que no Código Penal, no artigo 121, é descrito sobre matar alguém, com pena de reclusão de 6 a 20 anos. E também o artigo 129, que fala sobre agressão, ofender a integridade corporal, detenção de 3 meses a 1 ano. Notem que as penas são diferentes. Logicamente, a proporcionalidade da pena será equivalente à gravidade do ato. Quanto mais grave for o ato, maior será a pena. Para que seja estabelecida a gravidade do ato, é verificado então qual o tipo de lesão e qual a extensão dessa lesão, se é uma lesão permanente, temporária, incapacitante ou até mesmo a morte. O trauma é a atuação de uma energia externa sobre o indivíduo, com intensidade o bastante para causar o desvio da normalidade ou alterar o funcionamento do organismo. Dessa maneira, podemos dizer também que o trauma é qualquer impacto, perfuração, corte ou qualquer alteração dos tecidos que são causados por algum objeto. Por outro lado, quanto à lesão, podemos dizer que é uma alteração estrutural oriunda de uma agressão ao organismo. Dessa maneira, a lesão é violenta se causada por traumatismo. Como podemos diferenciar, então, o trauma de uma lesão? Normalmente tipificamos o trauma como uma lesão de origem externa. As tipificações de lesão podem ser tanto de origem externa quanto de origem interna, como, por exemplo, uma alergia ou qualquer outra doença que tenha características de alteração do seu organismo. O que são energias vulnerantes? As energias vulnerantes são causadas a partir dos agentes vulnerantes, que são todos os tipos de instrumentos ou meios que transmitem energias, as quais atuam no organismo produzindo lesões. Ou seja, qualquer tipo de instrumento ou meio, seja por impacto, que cause alguma modificação do organismo, é produzido por algum tipo de agente vulnerante. E eles são classificados da seguinte forma: em ordem física, como energia mecânica, barométrica, térmica, elétrica e radiante. Ordem química, que são agentes cáusticos e venenos, e ordem físico-química, como as asfixias. Ainda falando sobre os agentes vulnerantes, podemos destacar também o modo de ação desses agentes, que são ativo, passivo ou mista. Por exemplo, no sistema de ação ativo, o agente vulnerante está em movimento, como, por exemplo, o atropelamento em que a vítima está parada e o objeto vá de encontro a essa vítima. Já no modo de ação passivo, o agente vulnerante está parado
e a vítima vai de encontro com este agente vulnerante. Por exemplo, a queda de um plano elevado, como uma queda de um andaime ou até mesmo de um parapeito. E também temos o do tipificação mista, onde ambos os agentes estão em movimento, tal qual uma colisão de trânsito, onde a vítima pode estar em movimento e o objeto está indo também em direção a essa vítima. Portanto, no ativo, podemos simplificar que sempre o agente está em movimento, no passivo, a vítima normalmente está em movimento e mista, os dois estarão em movimento. Há também uma classificação das lesões por energia mecânica. Como tipificamos anteriormente, as lesões por energia mecânica são divididos quanto à forma de ação em cortantes, perfurantes e contundentes. Além disso, elas podem mesclar-se entre esses três tipos de forma, tornando então ações pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes e corto-contundentes. Podemos ver no quadro abaixo alguns exemplos e também o tipo de lesão que é produzido por cada um deles. Veremos a seguir alguns exemplos. Instrumentos perfurantes agem por meio de uma ponta, onde é afastada as fibras do tecido por pressão. Uma das características desse tipo de lesão é normalmente estar circunscrita e também de pequena extensão, ou seja, caracterizando por pontos ou chamadas de feridas punctórias. Pode ser também causadas por médio ou grande calibre, tal qual uma espada, um sabre ou até mesmo um perfurador. Porém, todas elas apresentam uma característica bem constante de lesões circunscritas. Já nos instrumentos contundentes, o contato ocorre por meio de uma superfície, sendo que não há nem ponta nem gume, ou seja, por pressão é causado então o tipo de lesão, tal qual um cacetete, um taco de beisebol, chão, a parede, alguma outra forma no qual gere impacto e também vai transformar-se numa lesão contundente. Já nos instrumentos do tipo cortante, são aqueles que somente cortam, ou seja, a lesão denominada incisa também é conhecida como lesão em arco de violino, devido à sua grande extensão pelo rompimento das fibras, comumente causada por facas, navalhas, até mesmo canivetes, bisturis, dentre outros tipos de materiais cortantes. Ao mesclarmos as lesões, apresentam-se algumas características mistas, tal como as lesões do tipo pérfuro cortante, causada, por exemplo, por uma faca, onde, além da extensão do corte, ainda temos uma perfuração dos tecidos. Instrumentos do tipo pérfuro contundente promove uma perfuração por ponta romba, como por exemplo projéteis de armas de fogo, onde além de afastar os tecidos por pressão, ainda gera perfuração. Já no instrumento do tipo corto-contundente, são os instrumentos que possuem uma borda aguçada com grande massa, ou seja, além da pressão, o gume deste instrumento promove um grande corte. São lesões que promovem cortes muito profundos. A característica da lesão chamada de rubefação é por ser mais simples das lesões, ou seja, ela é fugaz, efêmera, passageira. Por isso, a realização do corpo de delito deve ser feito rapidamente, pois como essa lesão é fugaz, o seu desaparecimento é muito rápido. Por exemplo, temos como exemplo de rubefação um tapa. No local há uma vasodilatação periférica,
causando uma vermelhidão. Lesões do tipo rubefação são lesões simples, com uma característica de vermelhidão fugaz, efêmera e passageira. Essa vermelhidão é causada devido à vasodilatação periférica, como, por exemplo, o efeito após um tapa. Pelo fato de ser fugaz, o exame de corpo delito para lesões do tipo rubefação deverá ser realizado o mais breve possível, pois essa característica da lesão irá desaparecer poucas horas após o início. Lesões do tipo escoriação promovem um arrancamento traumático da epiderme, com exposição da derme, sem contudo ultrapassá-la. É caracterizada como o famoso ralado, onde são apresentados vários microcortes. Não há uma cicatrização, mas sim uma reepitelização depois de forma crosta. Essas lesões poderão ser identificadas devido aos efeitos da sua reepitelização. A partir disso, poderá determinar quando foi produzido uma lesão do tipo escoriação. As lesões do tipo equimose ocorrem com a infiltração do sangue nas malhas dos tecidos adjacentes. Normalmente ocorre pela ruptura de capilares, ou seja, há um extravasamento do sangue. Lesões do tipo equimose comumente são produzidas por pancadas, ou seja, a agressão é gerada aos tecidos por pressão. Nas lesões do tipo equimose ainda, podem surgir algumas características, tais como petequias, que são pequenas equimoses, sugilação, é uma equimose formada pelo aglomerado de pequenos grãos, a sufusão, que é conhecida também como equimoma, possui uma hemorragia um pouco mais extensa, víbices, que são lesões com assinatura, comumente característico de instrumentos que deixam marcas próprias, e também equimoses, com fundo emocional. Aqui podemos verificar, então, exemplos de petequias, sufusão, sugilação, víbices e também as equimoses. A questão do tempo de uma lesão vai determinar quando ela foi produzida. Ou seja, a questão temporal, como do primeiro dia até o 20º dia, irá ocorrer mudanças de tonalidades, da cor vermelha passando para o violáceo, azul, esverdeado, amarelado, até o desaparecimento dessa lesão. É possível determinar qual a data provável que foi produzida a lesão devido a essas características de cores. Já os hematomas é uma coleção hemática produzida pelo sangue extravasado, o qual afasta a trama dos tecidos, formando uma cavidade. Se houver um plano ósseo por baixo, forma uma bossa, ou comumente chamado de galo. Caso não haja o plano no ósseo, forma então um hematoma. Entorses. Entorses normalmente estão ligados às questões musculares. É uma extensão anormal dos movimentos articulares. Pode comprometer alguns tendões, rompendo eles, limitando a movimentação. Já nas lesões do tipo luxação, há uma completa perda de contato entre as duas extremidades. Ou seja, é um entorse com um agravamento, podendo muitas das vezes não ser autorredutível. Já no caso das fraturas, é a quebra da continuidade óssea, facilmente verificado através de exames radiográficos. Existem diversos tipos de fraturas, transversa, longitudinal, espiral, enfim, irá depender de qual o sentido da direção o objeto atingiu o osso para gerar essa fratura.
Além desses estudos de lesões, é verificado também na traumatologia forense uma área comumente chamada de balística, onde é verificado análises de projéteis de armas de fogo. Então podemos conceituar como balística como sendo o campo da criminalística que cuida do estudo relacionado aos estudos das armas de fogo, munição e os efeitos causadores dessas munições pelas armas de fogo. Relaciona-se com a medicina legal, na medida em que essa trata das lesões provocadas no organismo decorrente dos disparos dessas armas de fogo. Ao realizar uma perícia, o perito deverá estar atento na relação entre trajeto e trajetória, onde o trajeto é o caminho que o projétil faz no interior do corpo humano, enquanto a trajetória é o percurso entre a arma e a vítima. A relação entre trajeto poderá sofrer alguma alteração da direção do projétil se houver algum anteparo, como um osso, por exemplo, onde o projétil irá bater neste osso e desviar o seu trajeto. Já na relação da trajetória, ela normalmente é linear, podendo ser desviado caso haja algum anteparo ou objeto que irá determinar a direção do projétil e também fragmentos que serão atingidos no corpo devido ao desvio da sua trajetória. Os efeitos causados por um projétil de arma de fogo podem ocorrer de duas formas: os chamados efeitos primários, que decorrem da ação do projétil e independem da distância do tiro. Esses efeitos primários normalmente são a perfuração da pele, gerando uma lesão normalmente circunscrita, e a perfuração devido à pressão exercida pelo projétil. Já nos efeitos secundários, poderão ser avaliados a distância que foi realizado o disparo do projétil, devido à ação de gases, como os efeitos da zona de esfumaçamento, resíduos da combustão, que é a zona de chamuscamento, e também microprojéteis, que é a zona de tatuagem. Todas essas características marcam a pele, deixando lesões caracterizadas pela distância que foi realizado o disparo. Como, por exemplo, na zona de chamuscamento, é observado queimaduras ao redor da entrada do projétil na pele, pois, devido à curta distância, a chama também irá atingir a pele, causando queimaduras.